Você já parou para pensar que uma quebra financeira, um rompimento de relacionamento, uma traição nos negócios podem estar impactando a sua vida financeira hoje? Então fica aqui, nesse vídeo eu quero conversar sobre esses 3 pontos que nós vamos tratar sobre um estudo de caso que eu atendi hoje pela manhã. Eu quis trazer aqui porque pode ser a sua dor, o seu momento de vida, beleza? Bom, eu me chamo Adson Maia, eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando tudo o que precisa ser curado, energético, espiritual, emocional, mental, reprogramando as crenças com relação a dinheiro, com relação a medos que bloqueiam a prosperidade e tudo mais. Um pacote completo que vai fazer você acessar o reino dos céus aqui na Terra. Pois bem, vamos lá ao estudo de caso de hoje. Bom, no ano era mais ou menos 2020, esse cliente da sessão de hoje, eles faziam acompanhamento comigo naquela época e eu, inclusive, tinha passado por uma situação pela qual ele estava entrando. E quando eu fui fazer ali a leitura intuitiva com ele, explicando sobre a avaliação, se ele deveria ou não entrar naquele negócio, se ele deveria sair dali. O que aconteceu? Eu simplesmente expliquei para ele o seguinte: olha, não entra no negócio. Eu acabei de adquirir uma rede de franquias, aconteceu isso aqui. Eu acredito que não é o momento agora, falei para ele. Mas, como nem sempre a decisão é minha, nem todo mundo às vezes quer passar por um processo e ele escolheu passar por aquele processo e, infelizmente, o negócio deu errado. Ele ficou lá com seus prejuízos de 200 mil e contando. E depois disso tudo, né, depois daquela época, ele não, acho que ele fez mais uma ou duas sessões e sumiu, como alguns clientes fazem, né? Eles vêm aqui, eu vou lá, dou um SOS cura para eles, vou lá, faço aquele atendimento de protocolo, a pessoa não segue um processo e aí já desiste e depois, né, se estrepa. Eu só faço igual um amigo meu nordestino fala: eu lhe avisei, né? Eu lhe avisei. Então, vamos com calma para poder ajustar. Então, veja bem, infelizmente aconteceu. E hoje ele me procurou. Na verdade, ele me procurou semana passada, querendo agendar uma sessão. Como estava muito cheio, eu falei: cara, semana que vem eu consigo para você e tal, vamos conversar. E aí ele me trouxe a situação. E aí eu aplicando ali o teste energético, o teste muscular, usando o Energy Healing para identificar o que aconteceu. Ele me contando, falou: Alisson, desde o momento que eu abri aquela empresa, que eu tive a quebra financeira, depois eu tentei montar outro negócio, até ele está com outro negócio, mas de novo, desse novo negócio, o sócio dele foi lá e traiu ele, mais uma quebra financeira. Então assim, ele chegou sobre os efeitos de medicamentos. Tá tomando alguns medicamentos que tá deixando ele até meio grogue assim. Mas aí, né, que a gente, depois de tudo, passar por tudo e vendo que não tá resolvendo, aí procura o Adson, né? Eu acho engraçado isso. Sendo que poderia ter procurado antes. Mas enfim, vamos lá. Aí chegou, aí eu expliquei que fiz uma nova formação profissional de Energy Healing, que ali a gente trata com uma ferramenta de 5ª dimensão que é utilizada para reprogramar subconsciente, para curar traumas, ressignificar memórias, liberar tudo aquilo que está preso no campo eletromagnético da pessoa, fazer um desbloqueio de chakras e tudo e tal. Expliquei todo o meu trabalho e aí eu comecei a falar assim: olha, vamos começar a fazer o teste muscular. E expliquei também um pouco sobre o mapa da consciência do Dr. David Hawkins ali, nessa questão das escalas das emoções, qual que era o processo. Ele falou: cara, eu estou vivendo realmente o papel de vítima, que é abaixo de 200 ali, apático, desespero, ansiedade, medo, culpa, aqueles padrões abaixo de 200 ali, orgulho, todos aqueles que estão abaixo dos 200 pontos ali na escala de David Hawkins. E aí expliquei para ele e tal, comecei a fazer o teste muscular
ou conhecido também como teste energético, para mostrar para ele que é como um passe de mágica, instalar e deletar uma crença, ressignificar um trauma, né, através de explicando tudo certinho. E aí fomos para fazer. Como eu entendo que algumas pessoas gostam de um SOS, eu falei, cara, é o seguinte, eu gostaria de fazer um protocolo, né, que aí a gente vai perdurar uns 3 meses para eu te levantar, porque você tá meio que, desculpa a expressão aí, mas você tá quase babando aqui. Infelizmente eu tenho que falar a verdade pro cliente, eu não fico passando cedo em cliente não. Aí fui lá, conversei com ele, expliquei toda a situação, falei, olha cara, o ideal é você fazer um pagamento de 3 meses, mas considerando esse regime emergencial, esse sangramento que está acontecendo, eu vou colocar uma base de sustentação, porque eu sei, aí nisso já veio, aí o campo eu consigo fazer na leitura. Eu falei, ó, você está brigando com Deus, você já está sentindo que você é incapaz, você acha que você não consegue fazer as coisas, já fui fazendo, de fato está acontecendo isso mesmo, então, falei, beleza, então vamos lá. Aí comecei fazendo um teste muscular, aí eu apresento 3 modalidades para a pessoa poder fazer, eu faço esse aqui, eu faço do dedo e eu faço do corpo como sendo um pêndulo. E ao fazer isso, tal, beleza, os 3 ele gostou, ele preferiu fazer o teste aqui. Aí tá, feito isso, comecei a fazendo as programações, ele achou incrível e tal, e ali eu tenho que pôr alguns testes básicos, tipo, eu me aceito como eu sou, eu sei qual a sensação do amor incondicional, eu sei como é receber e aceitar uma cura imediata, eu sei qual a sensação da alegria, eu sei qual a sensação da paz interior, eu me amo, eu aceito e acolho as minhas sombras. Tá, feito essa programação ali, que é o nível básico da pessoa. Também eu fiz uma ali para ver se ele é bom o suficiente, bom o bastante, se ele está pronto e preparado, se ele se sente, se ele tem valor, porque enquanto você não souber o seu valor, a vida não dá o que você merece. Feito essa pequena base para poder colocar mais energia, vamos tratar o trauma. E aí eu decidi tratar o trauma sobre quebra financeira. Eu falei, olha cara, eu quero que você lembre-se de uma coisa, do mesmo jeito que você conseguiu fazer uma dívida desse tanto, você consegue fazer isso, só que de uma maneira reversa. Ou seja, se você tem 250 mil de dívida, você consegue fazer 2,5 milhões de patrimônio. Ele olhou assim para mim e já ficou assim, fez, eu me agarrei quando eu tive o meu problema financeiro lá de 200 mil reais de dívida, mais 200 do meu sócio, então o total era 400 mil reais de dívida. Eu cheguei, me agarrei a essa informação e comecei a trabalhar e fui trabalhando, fui me valorizando, fui ressignificando, porque eu estava na lona, não estava tão quanto você, mas estava na lona, que eu falei, cara, o que eu vou fazer para poder sair dessa que eu me enfiei? Expliquei, contei o caso, falei, cara, e outra coisa, aconteceu comigo, já liberei outros clientes que estavam nessa mesma situação financeira, e assim, só que é um processo, tá? Não vai ser da noite pro dia, é um processo, é uma jornada de fortalecimento, de amor próprio, de autoestima, de liberação de traumas, preconceitos, tabus e crenças com relação ao dinheiro, com relação a negócios, com relação à prosperidade, medos que bloqueiam a prosperidade. Feito isso, começamos. Aí, primeira coisa, né, eu já denominei o trauma, que é o trauma de quebra financeira. E aí, na hora que ele já fez o teste, sim, eu tenho um trauma de quebra financeira, já deu sim. Aí eu começo a fazer as programações. Primeira coisa, eu preciso deste trauma? Deu sim. Aí eu vou lá, deleto, beleza. Este trauma me serve? Deu sim. Aí fui lá, removo o problema. Aí eu sei que eu fui fazendo umas 6 crenças assim. Eu preciso desse trauma para me sentir seguro? Deu sim. Aí quando dá sim, o que eu faço? Aí eu vou lá, removo e vejo de onde vem a segurança da pessoa. Aí eu pergunto lá, minha segurança vem de Deus? Aí deu não. Aí eu vou lá e instalo a crença, minha segurança vem de Deus. Beleza. No que eu estava transferindo deletando uma crença, que era o seguinte, eu preciso deste trauma eu tenho algo a aprender com este trauma, a crença era essa.
Eu sei que nós travamos nessa crença aí. Eu tenho algo a aprender nesse trauma? Aí eu fui lá, fiz o delete primeiramente, quando vê, deu sim. Aí eu vou e começo a escavar. No que eu estava escavando, o que é escavar? Eu vou verificar o que o cara precisa aprender para ele soltar o trauma. A primeira coisa que veio sobre a questão de autocontrole financeiro. Porque assim, nas finanças, pessoal, se você respeitar essas 4 situações para o dinheiro, você enriquece. O que é as 4 situações? Primeiro, saber fazer o dinheiro. Você tem que saber fazer dinheiro. Você tem que saber investir o dinheiro. Você tem que saber gastar com sabedoria. Você tem que poupar o dinheiro. Poupar no sentido de ter o dinheiro para você comprar as coisas que você gostaria. Que tem uma diferença entre investir e poupar, certo? E aí depois volta aí, se eu posso pôr o 5 ou volta para o item 1, que é continuar fazendo. E aí, beleza. Ele estava errando aqui, ó, gastando. Então, assim, primeira coisa, faltou autocontrole. Autocontrole de gastos financeiros. Aí eu fui lá, fiz a programação, algumas crenças, né? Tipo, eu tenho a perspectiva do criador sobre autocontrole financeiro. Eu tenho a definição do criador sobre como gastar o meu dinheiro, quando gastar o meu dinheiro, viver a minha vida gastando dinheiro com sabedoria, continuar a não passar vontade, mas também saber que tem que ter um limite de gasto. Beleza, fiz essa programação. Aí eu pergunto de novo. Eu tenho algo a aprender com este trauma? Deu que sim. Aí vamos de novo escavar, porque às vezes uma crença, ela não é deletada instantaneamente ou ela não é colocada instantaneamente. Por quê? Tem crenças que são dúplice ou crenças conflitantes que precisam ser ajustadas. Na segunda informação, eu fui lá, fechei os olhos e tal, vamos conectar, vamos ver o que a gente precisa mais aprender. E dessa vez veio para mim. Falei assim, cara, veio assim, a capacidade de dizer não. Ele falou, não, cara, de fato, eu não sei dizer não. E aí quando ele veio assim, essa questão de eu não sei dizer não, aí ele veio no sentido de saber dizer não. E ao mesmo tempo eu perguntei essa crença aqui, essa questão com relação à trilha do dinheiro. Eu falei assim, eu sei fazer dinheiro, na hora que deu assim, ó, deu negativo, não sabia fazer dinheiro. Então assim, aí nós identificamos, falei, cara, ele estava fazendo alguns negócios, acreditando ser bons negócios, mas na verdade estava trocando cebola. Trocar cebola é 6 por meia dúzia, vocês entendem essa questão. Então assim, não sabia fazer dinheiro e também não sabia dizer não para as pessoas, para as oportunidades que aparecem e tudo mais. Então assim, o que aconteceu? Fui lá, mais uma vez, instalei a capacidade de estabelecer limites nos relacionamentos, como também a capacidade e habilidade de dizer não, como também a capacidade e habilidade de tomar decisões assertivas, como também a capacidade de fazer dinheiro, mais uma crença. Aí no que eu fui pegar e fazer isso, eu tenho algo a aprender com isso, deu sim. Eu falei, caraca, então tá agarrado aí, tem muito aprendizado. No que foi, aí eu falei assim, explodiu na minha, fiz a leitura intuitiva. Aí no que eu fiz a leitura intuitiva, eu falei, cara, fecha os olhos aí, vamos lá, vamos voltar na cena. E aí, o que eu tenho que fazer? Sabe aquele divórcio energético, pessoal, que já tem aqui no meu canal, se vocês perguntarem, corte de gancho ou divórcio energético, vocês vão entender. Eu tive que voltar na cena onde que ele reviveu a tomada de decisão daquele velho eu, que era o cara que tinha comprado aquela rede de franquia. Fui lá e estabeleci, fiz a oração do perdão da Cristina Cairo, como também fiz o corte de gancho energético daquela situação. E aí, quando ele abriu os olhos, depois de eu fazer todo o trabalho e tal, perguntei. Aí eu já vi que não deu, porque aí eu continuei instalando as crenças de limpeza de trauma e deletando as crenças que precisavam deletar. O que foi importante? Para o meu cliente, ele estava preso na cena. Ele sentia culpado de não ter dado conta de tocar o negócio, de não ter dado conta de manter o negócio, porque ele achou que ele era bom empresário.
Mas na hora que foi nessa parte, com esse modelo de negócio, ele não conseguiu avançar. E aí para ele era como se ele estivesse carregando uma culpa. E aí quando faz o corte energético, você vê que a aura do cara, o jeito que foi, cara, ele chegou lá assim, quase que morto. Cara, ele saiu lá assim. Ele falou, cara, só de você ter identificado essa crença de eu saber dizer não, essa crença de eu não conseguir fazer dinheiro, como também liberar perdão para o velho eu vou falar o nome dele aqui, meu eu do passado, me fez enxergar outra forma de ver. E agora eu tenho certeza que eu consigo sair. Então talvez se você quebrou um negócio, e aí eu expliquei para ele, né, que aquela quebra gerou um movimento, com aquela culpa que ele carregava, ele não sentia merecedor. E aí ele entrou no outro negócio, depois desse, e também tomou um outro tombo. Então assim, foi tombo atrás de tombo e estava indo para um terceiro tomar tombo. Aí eu fui e cortei, tipo, porque aí ele me explicou, eu falei, não, opa, agora você vai me escutar. Então assim, eu quis trazer esse estudo de caso para você avaliar, porque talvez você está preso dentro de uma situação que você vivenciou. E às vezes você ainda não aprendeu tudo que precisa aprender daquela fase. E quando você não aprende aquilo que você precisa aprender decorrente daquilo que você vivenciou, é como se você ficasse repetindo o padrão. Às vezes não é só no negócio, mas às vezes você sofre uma traição de um relacionamento. Quando vê, gera uma traição com relação a um familiar. Quando vê, gera uma traição de negócio. Quando vê, gera... Então assim, aquela experiência fica repetindo. Então é muito importante você voltar na cena e ressignificar para você fluir, você ir para frente. Então eu quis trazer esse estudo de caso. Me conta aqui abaixo, você é novo aqui no canal, me conta aqui, você já passou por uma experiência dessa? De ser traído, de entrar no negócio, o negócio não dá certo e você ainda está preso naquela cena? Porque Jesus é muito claro, né? Ele fala o seguinte, a própria oração do Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Se a gente não liberar o perdão, seja para nós ou para a pessoa que nos traiu ou ao agente causador do trauma, é como se nós não nos dessemos o direito de perdoar e seguir a nossa vida. Você fica preso, rodando em círculo em algumas cenas, em alguns eventos, até você aprender tudo que precisa aprender. E aí você vai repetindo e não sai da frente. Né? Não sai para frente, né? Não sai do lugar. Você fica na famosa corrida dos ratos ou correndo atrás do seu próprio rabo. Então me deixa aqui no comentário o que você achou desse estudo de caso aí. Você está vivendo isso? Você gostaria de tratar algo nesse sentido? Vou deixar aqui no link da descrição meu contato pessoal, que aí você vai lá, me chama e a gente marca uma sessão para você sair dessa situação, né? Sair dessa sombra aí, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!